Oi, eu sou a Laura Fontes. E eu sou a Marcela Gomes. Depois de 2 anos, trouxemos aqui no cenário novo, meu amor, que tamo chiclas, um novo episódio do quadro Sem Açúcar aqui no Cafezinho de Artista. Sim, vocês acreditam que a gente não tinha nenhum episódio dele gravado em vídeo? Em vídeo, a primeira vez. Quando era tudo mato, quando a gente ainda tava só em áudio, gente. E falamos, não dá. E tem um assunto rolando atualmente nesse Brasil que a gente precisava abordar. A gente deixou passar os outros, mas esse não dava mais pra ficar quieto. Então chamamos aqui alguém que vai conseguir ajudar a gente a conversar melhor sobre isso. Porque se deixar só a gente falando, vira só achismo, a gente fala umas merda que não podia estar falando. Vocês já sabem, né? Então, assim, quando a gente vai trazer um assunto sério, que assunto merda a gente também a gente se vira, né? Agora, quando é um assunto sério, a gente tem que trazer alguém embasado, alguém que sabe o que tá falando, pra deixar o negócio aqui importante e que faça sentido pra gente também não fazer fake news, né, meus amores? E ninguém mais, ninguém menos, trouxemos aqui uma especialista, Marcela. Apresente nossa convidada de hoje, por gentileza. Doutora Maria Letícia, doutora, meu amor. Bem-vinda. Obrigada, muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou, porque a gente, tem muita gente que a gente conhece, que entende do assunto, mas a gente conhece o seu trabalho na briga pelos direitos das mulheres e tudo mais. Então, o que a gente vai falar hoje, que é muito importante que você fique até o final e assista tudo. A gente vai falar sobre esse projeto de lei 1904, que fala sobre o aborto, gente. A gente vai explicar tudo ao longo do episódio. Que você deve estar sabendo, né? O que é este absurdo. Então, eu já digo aqui, hashtag PL 1904, não. Então, a gente trouxe aqui Maria Letícia, que também é ginecologista, atuando por muitos anos, inclusive no IML, certo? Tô falando besteira? Não, certíssimo. 27 anos. Acertei. 27 anos trabalhando no IML. Então, não é pouca coisa. Mais tempo que a Laura tem de vida. Exatamente. Mas não vamos falar sobre isso, tá? Então, a Maria Letícia, a gente acredita que seja uma pessoa excelente pra gente abordar esse assunto aqui hoje, certo? Certo. Então, vamos lá. Maria Letícia. Diga lá. Vamos começar do básico. O que a gente tá entendendo sobre essas notícias que estão saindo sobre esse projeto de lei? O que tá rolando aí na internet e tá rolando na Câmara também? Pra alguém que nunca ouviu falar, não sabe o que tá acontecendo, segue a gente aqui e vai entender hoje. Então, vamos falar de um básico, assim, o que é esse absurdo, que eu já digo que é um absurdo. O que tá acontecendo? O diferencial desse projeto de lei está exatamente na penalização da mulher que fizer aborto após 20 semanas. Esse é o diferencial, porque o aborto é previsto no Código Penal e há uma penalização. Este projeto fala a partir de 20 semanas de gestação, que é um aborto mais tardio, que também as mulheres que têm direito de lei podem hoje realizar o aborto, porque existem alguns direitos estabelecidos, como, por exemplo, vítimas de estupro podem fazer aborto, quando a mulher tem risco de vida materna, sim, pode fazer o aborto, e no caso dos anencéfalos. Este PL vai interferir, inclusive, em direitos adquiridos, nessas exceções que o Código Penal apresenta de possibilidade para as mulheres. É um retrocesso absurdo. Eu nunca vi nada disso. Olha, eu trabalhei durante 27 anos na Polícia Científica e nunca vi nada perto disso, assim. Porque ele tira todo o direito da mulher, que já está conquistado, que já foi uma luta para conquistar. Assim, direitos humanos no nosso país, é assim, né? Você dá um passo para frente e 2 para trás. Porque é uma luta permanente. Nós, mulheres, não temos a escolha de não lutar. A luta é uma obrigação para nós. Eu até no Twitter vi uma foto de uma senhora, também numa manifestação, era fora, né, que estava escrito em inglês, assim, eu não acredito que eu ainda estou manifestando sobre esse assunto. Né, que eu ainda estou aqui fazendo manifestação para pedir uma coisa que a gente já tinha conquistado e que a gente já deveria ter conquistado muito mais e que eu acho que se enquadra muito agora essa imagem no que está acontecendo agora, nesse retrocesso que é isso, né? Mas você sabe que eu tenho uma opinião muito pessoal, porque eu sou obstetra também de formação. Até a escolha de engravidar, às vezes a mulher não tem, né? Não tem. Já é uma violência. Se prevê na Lei Maria da Penha, por exemplo, a questão da proibição do uso do anticoncepcional pelo companheiro. Isso é crime. Meu Deus. Está previsto em lei, porque isso acontece. Então, quando a gente começa a ver isso, quando existe lei, é porque existe alguma coisa muito errada aí. Se tem plaquinha, tem história. É isso aí, exatamente. Então, isso é uma loucura, porque recentemente, se vocês lembrarem, o próprio Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação impedindo a realização do aborto a partir de 20 semanas. Chama assistolia fetal, é o termo técnico que se usa para fazer o aborto a partir de 20 semanas, porque ele tem que ser feito por médico. O Conselho Federal de Medicina foi lá e proibiu que os médicos realizassem. E estão penalizando os médicos também, né? Estão penalizando os médicos que realizam.
Daí foi para Supremo, uma confusão, aí suspenderam essa determinação do Conselho. Mas você vê que a história começa aí. Parece que o PL está colado num posicionamento que o Conselho Federal de Medicina teve agora, um mês atrás, 2 meses atrás. E eu acho que, assim, você vai conversar sobre isso, a gente conversa sobre isso com algumas pessoas, e é uma imagem, às vezes, eu não sei se é ingênua, se é imbecil. Mas a pessoa tem que se responsabilizar pelo que ela faz, velho. Não quer ter filho, se proteja, como se fosse apenas esse o caso, como se fosse uma pessoa ali, uma mulher, uma vida estável e tudo mais, tudo certinho e que não se cuidou, e que mesmo assim, na minha opinião, a mulher tem que ter o direito de escolher se vai gestar ou não, mas tudo bem, mas parece que é só esse o cenário, que não existe o cenário de um abuso sexual, não existe um cenário de um assédio. Uma falha do medicamento, por exemplo. De uma falha do medicamento. Pode falhar. Exatamente. 99%. Não é 100%. Não é 100%. Nenhum método é 100%, né? Exato. Então, assim, poxa, quantos casos aí de mulheres com DIU que vê a foto do neném agarradinho. Já fez. Veio o DIU na placenta, você acredita? Meu Deus, gente, olha isso. Então, assim, é um direito meu escolher se eu quero ter um filho ou não, gente. Isso aí não tem o que ser discutido, mas tentando entender, porque é muito difícil compreender como que alguém pode dizer não, uma coisa que não lhe cabe, querido, fica quietinho, entendeu? Mas tentando entender essa cabeça, parece que é só esse cenário que existe. É tipo assim, a garota que foi pra festa, seduziu o homem, transaram loucamente, engravidou e ela não quer arcar com a responsabilidade. Só que, por isso que a gente achou importante trazer a Maria Letícia aqui, porque ela trabalhou muito tempo como médica legista e ela pode trazer algumas informações que, por algum motivo que eu não entendo, as pessoas ignorem, né? Passa batido. Fica só naquele quadro imaginário, naquela pintura que ela tem na cabeça dela, que diz que repassa em corrente de WhatsApp, isso e aquilo. Só acho importante também fazer um adendo aqui, que a gente vai abordar assuntos que podem ser sensíveis para você. Muito. Tá? Então a gente quer falar sobre isso porque a gente quer escancarar uma realidade. Então a Maria Letícia vai trazer algumas histórias que ela já vivenciou que podem sim ser um conteúdo sensível para você, esse assunto. Então já vou deixar aqui de antemão avisado. É sensível, mas se você puder assistir e ficar até o final, vai ser importante. Outra questão em relação a esse PL, esse projeto de lei, é que a gente não está discutindo aqui aborto. Ótimo. Eu acho que é importante deixar claro para quem está acompanhando hoje a nossa conversa. Importante. A gente está tratando do prazo. Isso. De uma fase da gestação que é mais tardia e que vai tirar os direitos que estão adquiridos no Código Penal, que é interromper a gestação quando sofre estupro e outras questões mais. E outro foco que a gente tem que dar nesse projeto de lei, que eu acho mais importante, é que o prejuízo maior é para a criança, para as meninas jovens. Percebe? Sim, porque claro. essas crianças, elas são vítimas do abuso dentro das suas casas. Sim. E daí elas não sabem que elas estão grávidas, então elas demoram para perceber a gravidez, então o diagnóstico é tardio, portanto elas é que vão sofrer mais, porque serão impedidas por lei de interromper a gestação e sofrendo estupro. E isso a gente tem que deixar bem claro, porque a pior parte do projeto de lei é esse. Entendi. Na minha opinião, porque criança é uma vítima que tem dificuldade para contar que sofreu abuso. Claro. Porque ela sofreu o abuso do pai, do padrasto, do irmão, do primo, do vizinho próximo, do coleguinha do irmão que foi visitar. Normalmente mais próximo. E eu tenho dezenas de casos, assim, atendi muitas crianças abusadas sexualmente. E já abro o meu coração aqui dizendo que sempre foi muito difícil fazer o exame dessas crianças. Muito duro. Eu sofria muito, assim, apesar de ser tecnicamente bem posicionado em relação a essa questão dos exames. Treinada para isso. Era muito doloroso quando eu tinha que fazer o exame. E um outro aspecto que tem que ser colocado nesse projeto de lei é que o diagnóstico do abuso em criança é muito mais difícil. Porque como ela é abusada na casa dela, ela chega para o médico legista pós-banho, com roupa trocada. Então, materializar uma prova numa criança é muitas vezes. Eu tive vários casos que eu atendi mais de uma vez e fiz um diagnóstico, demorei para fazer, porque ela não tinha sinais. Não tem prova. Exatamente. E você atende algumas crianças e você sabe que ela foi abusada, porque ela conta. Ela conta, por exemplo, a cor do órgão genital. Pô, uma criança não sabe que cor tem um pênis, por exemplo. Ela conta para você. Mas eu não encontro material biológico para colher, porque ela tomou banho. Ela veio de casa, trocou de roupa, tomou banho e daí, entendeu? Então, quem vai ser mais prejudicada é a criança. E as estatísticas têm apontado, daí eu acho que os
fundamentalistas do Congresso não estudam e não se preparam para desenvolver os projetos de lei ligados a essa questão, porque a gente tem estatísticas muito claras. O Fórum Brasileiro, por exemplo, de Segurança Pública, o último 2023, aponta que 61,4% das vítimas de estupro são crianças de 0 a 13 anos de idade. Então percebe que esse projeto de lei vai de cara atingir meninas jovens. E quem se beneficia com isso, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. Não tem útero, não tem opinião, né? Deveria ser assim. Mas é uma loucurada, porque parece que eles escrevem os projetos sem estudar, né? Não faz sentido. Tem que botar deputado para tomar aula de segurança pública. Meu Deus, gente. Então, esse é o ponto. Tipo, é o prazo, né? Esse é o absurdo, né? Também, porque daí tá tirando o direito que já foi conquistado, né? Exato. Não, mas é sempre mais difícil para a mulher, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhei no Instituto Médico, muitos anos, as famílias buscavam pela interrupção da gestação quando descobriam que o feto era anencéfalo. Não existia ainda essa mudança na Constituição, porque isso é do Código Penal. Então, sentavam na minha frente e tinham acabado de descobrir que o filho era anencéfalo e queriam interromper. Daí o que acontecia? Eu laudava isso, comprovava que era anencéfalo, eu tenho fé pública como perita, encaminhava para o judiciário que deveria então autorizar. Mas sabe quanto tempo demorava isso? Chegava no final da gestação. O anencéfalo chegava a termo, entendeu? E daí não... Então se percebe quantas violências as mulheres sofrem, principalmente as mulheres que convivem com situações como a violência do estupro e como a própria dificuldade de ter uma gestação anencéfala. É muito grave isso, porque a impressão que dá é que não se coloca foco na questão das vítimas mulheres, entendeu? E quando se olha para isso, os valores pessoais dos fundamentalistas é maior e mais importante do que a segurança da saúde das mulheres e a própria saúde mental dessas mulheres. O que é engravidar aos 13 anos de idade, que já é uma fase de amadurecimento gonadal, já está menstruando? Imagina o que é engravidar. E eu digo mais, Curitiba, aqui a Secretaria Municipal de Saúde apresentou uma estatística de 2021. Agora, hein, pessoal? 2021. Agora. De todos os partos em 2021, 10% foram de crianças até 17 anos. Curitiba vive essa realidade. Capital do estado do Paraná. Capital, gente. Um estado em tese, né, que a gente entende que está envolvido nessa questão da segurança pública. Mesmo assim, que tem até um nível de escolaridade legal comparado a outras regiões do país, outras capitais e tal. Curitiba, inclusive, eu mudei pra cá, que eu não sou daqui, eu sou do Guarujá. Eu mudei pra cá e fiz a pesquisa e tava lá, uma das melhores redes públicas de ensino era aqui, Pipipopó. O orçamento municipal é 12 bilhões de reais. Meu Deus. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E então, o maior orçamento é pra saúde. Então pensa. E olha só. Eu acho que o maior orçamento tinha que ser para a educação. Sim. Né? A saúde compõe esse quadro de atendimento e tudo, mas a medicina preventiva é que tem que ser mais valorizada. Exatamente. Isso. Você tem que ensinar as pessoas a se alimentarem, a se higienizarem. Isso passa pela questão da escolaridade das pessoas. E depois, até isso virou uma questão, né? A gente ter educação sexual, até isso depois acabou sendo criticado. Por que é criticado? Porque pela porcentagem, sempre é alguém muito próximo. Então é lógico que essas pessoas não é interessante que a criança saiba que não pode ser tocada, identificar. Então até isso, educação sexual nas escolas foi uma pauta abordada com fake news, né, a respeito disso, né, de não poder falar sobre. Eu tenho essa preocupação. Eu aprovei um projeto de lei que trata da sexualidade e vida reprodutiva das crianças. E tive a oportunidade de ir nas escolas, palestrar, conversar com as crianças, com os professores. A leitura que eu fiz é que a gente tem que capacitar os professores. É importante que eles estejam orientados, porque eles também trazem né, uma formação que é uma coisa para ensinar, você tem que estar preparado. Tem que saber. Que interessante. Então, eu acabei de me formar agora em licenciatura em teatro. A gente fez estágio nas escolas com crianças, adolescentes e depois de 17 para cima, né? E a gente em nenhum momento, durante a minha formação inteira, que foram 4 anos, em nenhum momento foi abordado isso. Então que interessante isso que você comentou. Eu que me formei em licenciatura, em nenhum momento fui orientada. Tá ligada no assunto. E que tô ligada no assunto, em nenhum momento durante a minha formação. É até interessante isso que você falou, porque agora você está abrindo meus olhos para a minha educação como docente, de que forma eu, como licenciatura em teatro, se vier atuar em alguma escola, como que eu posso abordar isso de uma certa forma, entendeu? Porque realmente não foi me orientado. Preparada para isso. Não fui preparada, não foi abordado no colégio básico, no início da tua escolaridade. Porque isso tem um outro viés ligado à violência. Quando as crianças conhecem o corpo,
sabem que não é qualquer pessoa que pode tocar no corpo delas, isso as protege da violência sexual. Claro. Entendeu? Veio aqui o padrasto, o tio fulano de tal, e pegou no genital, pegou nas mamas. Se você não orienta essa criança que isso não pode acontecer, isso acaba acontecendo e ela acaba engravidando dessa pessoa. Eu atendi uma vez, olha, posso contar? Claro, Pode. Gurias do céu. Eu atendi uma menina que eu não esqueço até hoje. Ela chamava Letícia, inclusive. 7 anos de idade, super comunicativa e chegou com a mãe e com a tia pro meu atendimento. Daí eu comecei no Pequeno Príncipe, porque quando a suspeita, há uma rede em Curitiba que faz o atendimento do crime sexual em hospital, até Nossa, 72 horas. Se eu sofro um estupro, eu vou pro hospital ser atendida, porque daí colhe material biológico, você pode fazer profilaxia das doenças e entra dentro de um programa de acompanhamento de 6 meses. Nossa, que bom no município para ver se não engravidou, porque o senhor faz anticoncepção de urgência. Mas falha também. Então, às vezes, ela é engravida. Então, esse atendimento é feito com uma perspectiva de acompanhamento. Eu cheguei no Pequeno Príncipe, porque lá a gente atende crianças, só até 12 anos. E essa menina estava ali, uma simpatia, delicada. E eu fiquei conversando com ela, ela veio, pegou minha caneta, criei um relacionamento super legal, super rápido com ela. E a mãe sentada ali. Daí eu perguntei para ela se eu podia examiná-la, porque você examinar uma criança sem autorização dela é uma violência também. Lógico. Então eu levo alguns minutos e vou examinar essa menina. Quando eu examino essa menina, ela tinha pelos pubianos aos 7 anos, brotos mamários surgindo já. O que significa isso? Estimula. E a vagina era uma vagina de mulher adulta. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Ela era abusada pelo padrasto e a mãe dava anticoncepcional para ela não engravidar aos 7 anos de idade. Então você vê, a violência está dentro de casa, porque em geral a conivência de algum familiar. Ou é a mãe, infelizmente, ou é algum familiar que protege o agressor, percebe? E porque sempre muitas vezes tem alguém que dentro da família que protege o agressor. Então, por isso a dificuldade da gente fazer o diagnóstico da violência em criança. Porque como ela está no domicílio, em casa, antes dela ir para exame, a mãe, que é conivente, alguém tem que cria dificuldade para a gente fechar o diagnóstico. Eu me lembro de uma vez, posso falar mais um caso? Pode, claro. Eu atendi uma menina e ela me contava, assim, detalhes, né? Da vulva, entendeu? Do pênis. E eu não conseguia. Mas que idade que ela tinha? Tinha mais ou menos uns 12 anos, que é a fase que eles já usam a vagina. Porque antes disso, com 0 ano, antes de 1 ano, por exemplo, eles só fazem ato libidinoso, que é usar o corpo de modo geral. E não penetram, porque se penetrar, mata. Eu tive um caso assim, de uma criança que não tinha 1 ano, no hospital Mackenzie, evangélico Mackenzie. Caralho. Que o padrasto abusou, penetrou, matou essa criança, né? Quando eu cheguei no hospital, a criança já estava em agonia, morreu. E eu colhi material e esse cara foi preso. Mas enfim, o outro caso que eu ia contar é essa dificuldade que o médico legista tem para fazer o diagnóstico. É muito difícil, vou dizer. Era a terceira vez que a mãe levava aquela criança para o meu exame. Daí eu examinava e não encontrava nada naquela criança. Eu peguei o colposcópio, sabe o que é um colposcópio? Não faço a menor ideia. É um microscópio que a gente usa para fazer diagnóstico de tumor de colo uterino. É um negócio bem legal. E tem microscópio, tem equipamento no ML. Eu falei, pô, alguma coisa tem que mudar aqui. Botei aquela criança no colposcópio e achei condiloma micro. É uma doença? Isso, transmitida sexualmente também. Como é que chama o nome popular? Crista de galo. Tem uns nomes populares, assim, mas se chama condiloma, tecnicamente são as verrugas que crescem, assim. E eu encontrei microscópicas. Biopsiei, mandei pro laboratório. E é a prova. Deu. Como é que a criança vai ter condiloma no genital? Com 12 anos. Interfêmur, assim, entendeu? Foi assim que eu fiz o diagnóstico. Porque eu não sabia mais o que fazer. Eu estava angustiada porque aquela criança vinha e eu sabia. E a mãe preocupada. Mas a mãe levava por qual motivo? Só pra eu entender. Porque ela estava desconfiada do padrasto. A mãe estava desconfiada. Sim, porque essa mãe era consciente. Algumas são coniventes. Não todas. Eu não quero que interpretem mal aqui. Não. Eu dei um exemplo só, entendeu? Mas existem várias situações. Eu tive uma outra mãe, por exemplo, que colocou uma câmera no teto e foi trabalhar. Filmou. Quando ela leva, e era um menino, era um filho, era um menino. Quando ela chega no exame no hospital de clínicas, que eu atendo o menino, não encontro provas também, porque já tinham se passado muitos dias e a gente consegue material biológico até 3 dias. Então já tinham se passado muitos dias. Mas ela me mostrou o vídeo. Ela falou, tá aqui, eu filmei. Eu tava desconfiada, deixei Nossa, que bom. E prendendo o cara também. Então, assim, tem milhares de casos assim que eu posso compartilhar com vocês. Meu Deus. Espero que
Outra coisa que você falou, que pra mim tá sendo uma aula aqui, aparentemente, pessoal. Desculpa a minha ignorância, mas realmente eu não sabia que se você tivesse sofrido um estupro, você poderia ir para o hospital ter esse tipo de atendimento. Por quê? Se você vai à polícia, geralmente são homens que estão lá. E aí o tato já é outro. Então, saber que se um preparo pode diferente, né? ir ao hospital, lá tem mais mulheres do que... Geralmente a enfermagem, a maioria A enfermagem é a maioria de mulheres. Então eu realmente não sabia que podia fazer isso. Já fica aí, caso você também leiga como eu, não sabia disso. É muito importante, porque me parece um lugar que mais teria acolhedor, mais acolhedor do que a mesa não, gelada mas do IML. Mas com certeza. Né? Ir fazer um exame no IML é horrível. Muito desconfortável, muito ruim. É horrível. E isso é um projeto que nasceu em Curitiba. Olha isso. Criou-se a partir disso uma rede de atendimento e isso está sendo, em outras cidades onde tem IML, aplicado também. Nós temos 17 cidades das 399 do estado que tem IML. Então, nessas 17 que atendem de forma regional, a gente já tem esse projeto lá aplicado. Claro que no interior é muito mais limitado. Pois é, a gente está falando de uma perspectiva de uma capital, né? Exatamente. Claro, total, tem que olhar por esse ponto também. Por isso que eu insisto em dizer que esse projeto de lei, ele impacta na questão das crianças, sabe? Eu fiz uma pesquisa aqui no Instituto Médico, um levantamento de dados próprios, nosso, do estado, assim. E lá a gente conseguiu apontar que 80% das vítimas de crimes sexuais são crianças e adolescentes. Em Curitiba e no estado do Paraná. 80%, pessoal. 80% é muito... Bom, se fosse 1% já seria inaceitável. Mas vocês têm que se ligar nesse número, bicho. E aí você apoiar... Não é questão mais de ideologia, sabe? É questão de... Porra, para e pensa. É mais tardio o diagnóstico, é mais tardio para saber que a criança está grávida, porque ela foi abusada, porque ela foi... Até ela contar, até descobrir, até perceberem, até entenderem. Passou o prazo, entendeu? Que ela é autorizada por lei a fazer Daí ela vai virar mãe aos 14 anos, 12 anos. Se ela for pobre. Se ela for pobre. Se ela tiver uma condição financeira... O pai, ou a mãe, ou não sei o que, vai levar numa clínica e vai pagar ali pra ser anestesiada, bonitinha, com todos os cuidados. Então, mas afeta mais as pessoas pobres. Afeta mais ainda as pessoas pobres, bicho. A questão do Estado que, teoricamente, é laico, né? Tá na Constituição, né? E a religião é argumento para o projeto. Mas aí que tá. Só para ter uma ideia, essa questão do Estado laico, né? A gente tem uma bancada evangélica que cresce progressivamente. Sim. Se a gente for fazer um levantamento, o número de evangélicos está, assim, é um absurdo. Daí eles colocam valores pessoais. Claro. Né? Daí os fundamentalistas, os conservadores, os tudo, colocam valores pessoais. Compram a ideia. Há muito tempo eles estão tentando essa mudança de lei, sabe? Isso não é recente. Isso é verdade. Isso é uma coisa antiga já. Eles estão tentando... E quanto mais cresce a base da bancada, né? Mais força eles têm para levantar esse tipo de projeto de lei, exatamente. Entendeu? O que eu agora me lembrei. E daí passa também por um outro aspecto. Claro. Posso considerar isso também? Claro. Nós temos no Congresso a minoria de mulheres deputadas. É isso. Dos 500 e blá 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 que tem lá, são 200 e poucas mulheres, e nem isso. Talvez um pouquinho menos. Esse olhar da mulher para essa questão ligada ao corpo dela tem que ser discutido também com mulheres. Claro. Sim. Mas quem está tomando as decisões são homens. E homens ligados à questão religiosa. Isso é um desastre para nós mulheres. Um retrocesso. A caça às bruxas. É um Estado... Mas eu me lembrei o que eu ia falar, que era uma pergunta, né? Porque eles querem criminalizar mulheres e crianças que fizerem aborto, né? Elas estão com uma penalização de 20 anos, ou seja, até 20 anos. Ou seja, uma mulher que sofrer um abuso, fizer um aborto, ela vai ficar mais tempo na cadeia do que o agressor. Depois do prazo lá estipulado. Então é isso. Então é depois de 20 semanas. Isso. Se ela fizer depois de 20 semanas, ela pode ser penalizada até 20 anos. Pode ser prisão. De prisão. De prisão. Isso E o abusador, o estuprador? 10. Parabéns, hein? Eu vou. Sensacional. Parabéns. Caraca. A gente falando aqui, né? Só colocando os pontos. Não consigo entender uma loucura dessa. Essa preocupação, veja só, eles estão sem dormir, pensando em como penalizar mais uma mulher que, gente, não é um passeio no parque de diversões, você fazer um aborto, independente de qual tenha sido o contexto. Ninguém quer fazer isso. De ter acontecido a gestação, de estar rolando essa gestação, não interessa qual é o contexto, não é
legal, não é bonito, não é gostoso, não é divertido. Vai ser 1 por semana, vou fazer um cartãozinho, fidelidade e aborto. Não é isso, entendeu? Tá longe Então, disso, assim, né? a galera tá preocupada com isso. Ao invés de estar preocupada em, beleza, o animal que fizer essa merda, vamos fazer o quê com este animal, entendeu? Eu sou a favor da prisão perpétua para estupro. Pois é. Pronto. Eu escutei um deputado, que eu não vou citar o nome, senão ele me processa, porque compararam com homicídio a questão do aborto, né? Pois é. Ele dizendo assim, que é mais grave matar uma criança do que qualquer outra situação que possa acontecer. Claro, o homem falando isso, é lógico. Que não gesta e que não foi estuprado, Então, como é que é? É mais... É mais grave, É mais grave. uma mulher fazer um aborto do que homicídio. O aborto é mais grave do que homicídio. Ele interpreta dessa forma. Mesmo que isso seja direito de lei dela, entendeu? Ele acha mais grave. É um gênio, hein, É um rapaz? gênio, Você é um gênio. Parabéns. Mas isso é porque é um homem, entendeu? Porque é um homem. É isso. Achar que o estupro é menos grave, cara, eles também têm absurdo. essa mania de colocar as coisas assim. Mas, O estupro, imagina isso. Cara, isso pra mim isso é um crime capital. Entendeu? Claro. Pra mim também. Agora, eu fico curiosa de entender a cabeça de quem acha que não. Por que acha que não? Aí sou eu falando, tá? Não é o cafezinho, é a Marcela. Marcela que está perguntando, por que você acha, meu amigo, que a pessoa estuprada tem que sofrer mais do que o estuprador? Por que que você passa o pano pro estuprador? Por que que a criança não pode ter educação sexual na escola? Por que que a criança não pode saber que onde estão encostando é um problema? Eu fico curiosa, real, eu quero entender por que que pra você isso é um problema. A criança saber que se encostar ali, tem que contar pra minha mãe, tem que contar pra minha professora, tem que contar pra alguém que eu confio. Isso te incomoda? É muito curioso isso, cara. É engraçado que dificilmente é uma mulher, né, que fica incomodada com isso. Nem todo homem, né, mas sempre um homem fica muito incomodado que a criança entenda as coisas. Fica muito incomodado que a mulher tenha o direito de denunciar, porque isso também... Que mulher que vai denunciar sabendo que pode ser presa? Que mulher que vai tentar interromper sabendo que pode pegar 20 anos de cadeia? Que mulher que vai expor você, né, lindo? Por que será, né, que isso daí é tão importante? Não, e acima de 20 semanas ela precisa de um atendimento seguro, né? Seguro, Senão exato. ela vai morrer. Vai morrer, claro, lógico. É, piora então ela não muito, né? pode fazer isso daí sozinha. Então é claro, ela teria que ir no hospital, na delegacia para poder fazer um pedido, é um BO, né? Vai ter que fazer um BO. Como é que funciona isso, Maria Letícia? Então, faz o BO. Então, existe a fase de você, depois que sofreu o estupro, fazer o diagnóstico do estupro, confirmar o estupro. Depois aquilo que eu falei, tem uma rede de acompanhamento. Se ela engravida, digamos que ela vai fazendo acompanhamento, chega no segundo mês, porque mais ou menos leva isso para fazer Umas 8 semanas. Né? Daí ela pode ser encaminhada para certos hospitais que são referência de interrupção de gestação. Como ela tinha o BO do estupro, isso é automático. É um direito. Mas existe também um direito no SUS que uma mulher que não fez BO, mas sofreu o estupro, ela não fez o BO, mas ela engravidou de um estupro, ela também, de direito no SUS, pode interromper a gestação. Só que daí existe uma comissão dentro dos hospitais que vai, né, analisar caso a caso. Mas ela também tem o direito. Então, não necessariamente tem que ter o BO do estupro, percebe? Entendi. Ela tem que procurar, caso ela seja vítima, e ser atendida. É direito de lei. Eles vão avançar para esse lado também. Porque eu já vi recentemente alguns hospitais com dificuldade de fazer o atendimento. Em São Paulo tem o Pérola Byton lá, que faz atendimento. Aqui em Curitiba é o HC. Em tese, o Mackenzie deveria fazer, mas o Mackenzie já disse que não vai fazer, não quer fazer. O pessoal do HC ainda atende, acolhe e ainda interrompe a gestação. Fugindo um pouco da PL, quando existem grandes catástrofes, por exemplo, guerras, né? Quem se ferra primeiro? A mulher estuprada com regularidade lá. As crianças também são mortas frequentemente. Então, mulheres e crianças em grandes traumas assim que a humanidade sofre, são as primeiras que se ferram. Gente, a gente não precisa ir longe para uma guerra. A gente teve agora o Rio Grande do Sul. Hamas. O desastre no Rio Grande do Sul. E na semana acabou de acontecer um negócio, o pessoal no abrigo eram abusados. Sabe? Louco isso, né? Teve que fazer um só para mulheres, um abrigo só para mulheres, para elas ficarem seguras, né? Com policiamento ainda. Com policiamento. Gente, olha isso é tão absurdo, é muito absurdo, né? E tipo assim, você tá num abrigo, tem um monte de gente em volta. E a coragem é tanta, e sabe,
Que o cara vai e ele faz mesmo assim. Ele não tem Não medo tem medo da nenhum. punição, lógico. Vai Não sair tem. antes do que a mulher que foi estuprada. A impunidade é um elemento fundamental nessa cadeia de Sim. violência. Porque como ele não é punido, ele continua sendo o abusador. Exatamente. Eu sempre digo assim que a penalização de todos os crimes de violência, lesão corporal, por exemplo, que é um crime menos... Não existe violência menos grave, né? Mas a lesão corporal, por exemplo, quando a mulher vai com o olho roxo, com uma escoriação, a penalização é leve. Para mim, tinham que pôr na cadeia um fulano que faz um olho roxo numa mulher, entendeu? É isso. Mas o judiciário deixa solta a coisa, entendeu? A pena é leve, porque eles julgam, e daí homens, que aquela lesão é leve, mas não é na cara dele, né? Sim. Não é ele que vai ter que olhar no espelho todo dia e ver aquele olho. E aquela lesão que está na cara das mulheres muitas vezes, ela vai ter que trabalhar, porque não impede, não dá para dar atestado para ficar afastada 15 dias. Isso, não é possível fazer isso. Então, ela volta a trabalhar, Esconde do jeito que dá. Isso, ela sofre daí esse Ela constrangimento. para de trabalhar. Esse constrangimento. Ela perde o emprego. Essa é a minha maior questão, assim, por que, gente? Por que vocês estão pensando, tão preocupados com isso, sabe? Com tanto B.O. para resolver, por que isso? Por que voltar nisso? Tirar direitos adquiridos. Exato. Né? Por que incomoda tanto vocês, se a gente tiver esse direito? Né? Você fez esses dias, não fez uma pesquisa sobre assédio nos ônibus, no transporte público de Curitiba? Porque é um absurdo, e não tem a mulher que não tenha sofrido. Se não sofreu, é uma bendita sortuda. Não pegou o busão, né? Não pegou busão. Não pegou busão. É isso. Todo mundo. Eu sofri. Sim. A gente tem que admitir. Começa daí, né? A gente tem que admitir. Porque a gente, na entrevista, a gente foi a campo, lá nos tubos e tal. A gente perguntava, você já sofreu violência dela? Você já viu alguém sofrer? Já. Sim. Entendeu? Não conta, às vezes. Não conta, às vezes. Então, é preciso que a gente comece a dizer, não, eu sofri violência, eu quero ser reparada nisso, porque é um direito meu ser reparado. A gente fez um projeto de lei que está sendo muito legal, que trata da importunação sexual. Esses homens se esfregam nas meninas. Exato, essa foi a violência que eu sofri, por exemplo. O ônibus estava lotadíssimo e o rapaz tinha pessoas em volta e ele decidiu ficar com a genitália dele virada pra mim. E aí eu me pergunto, se dá mais fácil você segurar aqui, que é onde você está, eu estava aqui, ele segurando aqui em cima, não é mais fácil ele virar assim, ó? Para que a genitália dele não fique relando em ninguém. Não, ele ficou desconfortável segurando, mas de frente pra mim. O que me deu na época, acho que eu tinha uns 17 anos, o que me deu na época foi, falei alto, óbvio, né, pra parar de se esfregar em mim, falei alto e tal. E aí é foda, porque é tão perto de que aconteceu, né, 17 faz pouco tempo pra mim, que eu não me lembro o que aconteceu, eu não me lembro, eu apaguei da memória, porque na minha cabeça foi, eu não vou fazer grande caso disso, porque não foi nada. Tipo assim, ele só se esfregou em mim. Imagina, como é que eu vou levar pra... Como é que eu vou... Na minha cabeça é foda, né? Como é que eu vou levar pra polícia, sendo que ele só fez isso? Não teve nada. Não fez nada demais, entendeu? Só que não fez nada demais. Muito entre aspas, né, pessoal? Muito entre aspas, eu tô falando assim na minha cabeça, a ingenuidade de parecer ser pouca coisa na época, que eu achava. Mas isso é um absurdo. E aí eu digo agora, reitero, isso é sim assédio, e isso tem que gritar, tem que espernear, tem que ir lá no motorista e falar, eu fui assediado, não é pra ninguém descer aqui, eu exijo que chame a guarda, porque isso é um projeto que os motoristas são orientados. Me corrija se eu estiver errada. Eles são orientados a parar, não deixar ninguém descer e chamar a guarda municipal quando ocorre algum tipo de violência. E deu muito certo essa lei, porque semana passada, não sei se vocês viram no jornal, um ônibus foi até a primeira delegacia no centro. Portinha fechada, o abusador lá dentro, e daí parou o ônibus na delegacia. Tem que homenagear esse motorista. Então, eles estão sendo capacitados e a lei pegou. E a gente, conversando com a delegada da mulher, ela já me relatou que o número de casos já cresceu muito. Então é isso. Porque ele acontece sempre. E sempre é muito, só que agora... Só que não é denunciado. Agora é sendo denunciado. Ou a conduta errada. Teve um caso, por exemplo, que houve essa importunação sexual no ônibus, e o motorista abriu a porta para o importunador sair, porque estava todo mundo brigando com o cara lá e tal. E o cara desceu e
entendeu? Tem que punir. Exato, porque através tem que do responder exemplo, pelo ato, é querido. isso. E tem que ser exemplar. É. A punição tem que ser exemplar. Eu acho que as penalizações são muito leves. Exatamente. O judiciário tem que pesar a mão. Sim, Senão lógico. a gente vai ter o quê? O feminicídio, entendeu? Porque Isso. daí o crime é uma bola de neve, né? É. Começa com lesão corporal, pá, mata aquela mulher. E o judiciário... E daí o cara mata e ele vai sair logo? É igual eu tenho um caso próximo na família também, que houve violência doméstica e que se foi paga uma fiança de 5 mil reais e saiu. Então, assim, quanto custa bater numa mulher? 5 mil reais. 5 mil reais. Sabe? bárbaro, né? É só você bater e você não vai ficar nem um dia preso. É só você pagar. É só você ter dinheiro. E aí você pode fazer o que você quiser. porque a lei E até depois existe, disso né, vai pra onde, entendeu? Depois dessa agressão, saber quanto custa pra você fazer uma agressão. O que acaba no quê? Né, Maria? Pois é, Acaba no quê? A legislação, na verdade, já está acontecendo. A gente vê vários projetos de lei aprovados que são legais para as mulheres, mas é preciso que a gente também faça outras. É um troço impressionante, assim. Cada vez que a gente aprova um, a gente já pensa no próximo, porque não tem fim. Não tem fim. A violência não tem fim, é um negócio absurdo, assim. E como assim, é que você dorme, hein, bicha? Que hora você Como dorme, é que você né? dorme, Mas gente? então, guria, quando eu trabalhava no ML, tinha outras médicas lá, né? A gente sempre foi minoria, poucas Sim, mulheres. sim. E como eu era gineco, já me colocaram lá para atender violência sexual, né? Porque tinha a ver com a minha especialidade. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo lá, que ela pediu exoneração, porque ela não conseguia, não aguentou. Não dormia mais. Exatamente. Mas o que eu fiz Caraca, com que isso, foda. né? Eu também me impactou. Meu primeiro plantão Claro. no necrotério, eu atendi uma mulher que foi esquartejada pelo companheiro. Cortou tudo, o braço, eu tirava uma cabeça da caixa, uma perna da caixa. Maria. O cara esquartejou essa mulher. E daí o que eu fiz com isso? Porque isso é impactante mesmo. Horrível. É difícil manter a saúde mental, né? Quando a gente Nossa, olha de perto isso, e 27 anos atendendo mulheres e Não crianças consigo nem vítimas de imaginar violência. isso daí. Eu transformei isso numa causa. Eu fundei uma ONG, que chama ONG Mais Marias, que começou a atender essas mulheres que sofriam violência. Nossa, Porque arrasou. existem outras violências que ela sofre depois que ela é atendida, né? O sistema público também super. não está preparado. Não tá? Então ela ia no ML, fazia o exame dela, pegava aquele negócio, o relatoria, e ia para casa, e daí E só. é isso. E daí o processo dentro da delegacia segue, né? Porque a gente encaminhava o processo para a delegacia e tal. Mas o Mas ela volta para acompanhamento casa, dela? isso, o agressor estava lá muitas vezes. Pois é. Maioria Percebe? das vezes. Existe a lei, mas ainda a lei é lenta. Lenta. Ela demora para ser aplicada. De direito de lei, eu digo que a gente melhora, mas na aplicação da lei, eu acho que a gente ainda falha por demais com as vítimas, sabe? Acontece isso. E aí a Ela muitas ONG vezes ajuda. é vítima novamente da violência daquele. Sim, com certeza. Ó, por exemplo, a pandemia escandalizou a violência, né? Porque as mulheres ficaram dentro É verdade. das casas com os companheiros e o negócio... E daí o pior é que elas não podiam fazer BO, porque era pandemia. Não pode. Vou isso sair aí. por qual motivo? Isso. Vou sair de casa Exatamente. agora. Elas podiam fazer no sistema. Tem uma página lá na Secretaria de Segurança que você vai lá e E conta. quem que sabia disso? É isso. Eu não sabia. É isso. E tanto que o feminicídio aumentou muito durante a pandemia. Aham, super. Que daí, você veja, ela vítima de violência, lesão corporal, o agressor junto com ela, e isso piorava de maneira que chegou a crescer o feminicídio. Porque essas mulheres eram... E o corpo não dá pra esconder, né? Elas eram mortas pelos companheiros, e eles... Pô, agora todo mundo vai saber que morreu, né? Não tem como esconder. É diferente de uma lesão corporal que ela pode ficar sem mostrar a cara, alguns Bota o dias, cachecol, bota tá calor, tá de cachecol. Agora matou a mulher, esse negócio Vai aumentar. é um negócio absurdo, assim. A gente viu crescer muito a violência contra as mulheres, o feminicídio cresceu e a violência contra as crianças, que também ficavam em casa e o abusador Sem ir pra estava lá. escola, exatamente. Então, nossa, a pandemia foi uma fase bem complicada. Sim. Bem complicada. O único crime que tinha presencial era o do estupro, porque a gente precisava colher material biológico. Aham. Mas os outros... Abusos. Tanto que a estatística parece que foi uma época legal. Ah, Porque a estatística não apontou esse Entendi. crescimento. Só do feminicídio. Ah, que cresceu. melhoramos como sociedade. isso. Não, Só não foi dava isso. pra sair de casa pra você falar com Isso. a professora. Com... Isso, é isso. Caralho, que foda. Então, parece que é tudo contra a mulher, né? Tudo. E é, né? A situação sempre piora pro lado da mulher. E aí a ONG, você tinha comentado da ONG, que ajudava também essas mulheres, porque daí voltava pra casa e daí... Mas aí a ONG dá
davam apoio. É isso? Total. A gente fazia o acolhimento das vítimas. Olha isso. Orientação para qual seria o próximo passo que ela deveria tomar, porque muitas vezes não ela sabe. denuncia e fica em casa. E não sabe. Então ela era orientada assim, quais eram os direitos dela. E a gente, além dos direitos, né, acolhia essas mulheres para assistência. Assim. E a rede pública faz isso. Sim, a gente tem uma grande rede aqui, em Curitiba principalmente, porque nasceu aqui o projeto. Sim. Mas assim, tem muito gargalo, né? Que está muito ligado, por exemplo, à falta de capacitação das pessoas na gestão pública para atender. A própria delegacia da mulher, tem homens que atendem lá, para mim é uma falha gigante, assim. Tinha que ter só mulher lá. Uma outra coisa que eu questiono é o turnover, a alta rotatividade deles dentro da delegacia. Quando aquela pessoa está capacitada, ela vai para outra delegacia. Daí perde todo aquele aprendizado, entendeu? Vira um ponto de treinamento. Eu acho que quem atende violência tinha que fazer um teste psicológico, entendeu? Para você ver se aquela pessoa está preparada para atender. Porque às vezes... Não existe isso? Não, porque não existe. Não, e às vezes pensa... Parabéns. Você acolhe uma pessoa que sofreu uma violência que você sofre também. Porque é real. E o teu psicológico, como é que fica? Não, pois é, a saúde mental vai pro galeléu. Então é preciso que se haja uma seleção prévia com uma análise psicológica das pessoas que atendem na rede. A capacidade emocional. A Casa Mulher Brasileira é rede, a Delegacia da Mulher é rede, a Procuradoria é rede, o Ministério Público é rede, tudo isso atende as mulheres. Só que o volume de atendimento é gigante e existem muitos gargalos, assim. Então as mulheres têm que esperar. Você já deve ter ouvido falar, e você também, que ela fez a denúncia e nada aconteceu. Pô, tô aqui faz 2 anos. Então eu digo pra vocês, tem mais de 3.000 BOs em Curitiba que não foram ainda analisados. Caraca. E leva anos pra analisar. Daí ela já ou morreu... Já aconteceu. Ou morreu, nossa, que pesado, mas ou ela morreu, ou ela já foi agredida um tanto de outras vezes que ela já nem continua vai mais. esperando a gestão pública, entendeu? Então é muito complexo, assim. Por isso, e daí faço um parênteses aqui, que a questão da religião, os evangélicos em especial, cresceu muito. Porque o pessoal atende onde o Estado deixou de atender. Daí, claro, isso está crescendo, né? A população precisa de acolhimento. Precisa. Se essa pessoa é bem acolhida por uma igreja, ela vai seguir a igreja. Com certeza, com certeza. E daí o Estado falha também nisso, porque abre um espaço que não poderia, entendeu? E daí essas vítimas sofrem dentro das igrejas. A gente sabe que as estatísticas apontam que as mulheres apanham demais os companheiros. Super. Meu Deus do céu. Mas, gente, é importante denunciar. Mesmo assim, você precisa denunciar. A gente tá falando essa questão que a Maria Letícia trouxe aqui, mas a gente não quer de forma alguma que você deixe de fazer, desencorajá-las, né? A fazer tem que ser feito. O que a gente precisa é entender onde a gente tá com o problema também. E a gente se unir e cobrar isso de quem pode resolver. E brigar, e questionar, e falar, viu, gente, vamos ter que olhar pra isso também, porque não adianta a mulher tá ali apanhando em casa, ou sendo abusada e tudo mais, vai fazer o negócio, como você contou, e demora tudo aquilo. É um processo que não tem como se acelerar, a não ser que a política pública esteja pensando nisso. Exatamente. Não é mágica. Então a gente tem que lembrar que isso é muito mais importante pra gente se preocupar do que em criminalizar a criança que fez o aborto depois de 20 semanas. Vítima de um crime, né? Vítima de um crime. Então por que a gente não resolve o crime antes? Vamos focar antes? Na fonte? Vamos focar na fonte? Não, e tudo que a gente está falando aqui, pelo menos as estatísticas estão apontando. Te digo, no Anuário Brasileiro de Violência, da Secretaria de Segurança Pública, mostrou que os estupros de 2021 para 2023 cresceram 8%. Foram mais de 75 mil estupros em 2023. 75 mil mulheres foram estupradas. E cresceu, entendeu? Então, a gente vê todos os esforços, mas isso ainda não mostra na estatística o resultado. A gente ainda entende, olhando números, isso não sou eu que acho. Sim, tá? não, isso é pesquisa. Existe. Que a gente precisa melhorar muito a política pública para atender essas demandas. Assim, sim, de violência. Com certeza. Isso é urgente. É urgente, galera. Real. Maria Letícia, muito obrigada por vir aqui tirar nossas dúvidas. Que volte mais vezes. A gente vai trazer mais vezes Maria Letícia aqui no Sem Açúcar aí pra gente abordar assuntos diversos aí. A gente admira muito o seu trabalho e muito obrigada por ter paciência com a gente também. É que vocês não veem que a gente corta, mas a gente fala umas
umas merda aqui, ela fala, então. Ela então, não, isso não deixa é. fora. E obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se você sofre ou já sofreu Conhece ou conhece alguém que está sofrendo algum tipo de assédio, abuso, tem o site www.marialeticia.com.br e lá tem todas as informações, né, Maria Letícia, para auxílio. Assim, a gente tem, claro que a gente não pode esquecer nunca do 90, Claro. 156, 181. Mas às vezes você tá Né? na dúvida, puxa, será que a minha amiga ali, como é que eu posso fazer isso aqui? E lá no meu site tem todas as referências de atendimento Aí, ó. e tem orientação, inclusive uma cartilha que a gente desenvolveu super recentemente agora que trata de o que fazer se eu for estuprado. Olha, fazer cartilha para isso é triste, mas a gente teve que fazer, porque precisa orientar essas mulheres. E lá tem um passo a passo da rede. Tem que ir nesse lugar, tem que ir no outro lugar, o que eu espero disso, entendeu? Ótimo, então entra ótimo. no site lá e E dá uma leia, navegada. e é importante Tá aqui a na gente descrição do saber. episódio, tá? E é importante a gente saber, pode não estar acontecendo nada também, pode não ter acontecido, pode ser que você não precise agora, mas você, em algum momento da sua vida, vai conhecer alguém que precisou e não sabia, ou que está precisando. Então é bom a gente saber, a gente precisa saber como agir nesses casos. Exatamente. Né? Um beijo em vossos corações, espero vocês no próximo programa, seus lindos. Tchau! Tchau! Grita um tchau. Tchau!